Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Poder Entrevista. Eu sou Samuel Nunes e hoje a gente vai conversar com o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Boa tarde, governador. Boa tarde, Samuel. Prazer estar com vocês aqui. Governador, o senhor responde hoje a dois processos de impeachment na Assembleia Legislativa. O primeiro é sobre supostas irregularidades para a compra de respiradores e para a contratação de um hospital de campanha em Itajaí. O segundo, que está um pouco mais adiantado, fala sobre a questão de um aumento que o senhor concedeu aos procuradores da Procuradoria-Geral do Estado. Como o senhor avalia essa questão dos processos, desses dois processos? A gente avalia que está havendo aqui em Santa Catarina uma banalização desse procedimento. O processo de impeachment é um instrumento importante para a democracia brasileira e mundialmente reconhecido. Quando há uma falha grave em um gestor público, ou até mesmo de outras autoridades públicas, podem sofrer processo de impeachment. Mas nós percebemos que, por exemplo, tanto no caso do processo de impeachment que trata do aumento dos procuradores, quanto desse dos respiradores, não há nenhuma digital, não há nenhuma ação do governador nem da vice-governadora e também não há justa causa para esses movimentos. No caso do aumento dos procuradores, nós estamos tratando ali de uma interpretação que a própria Procuradoria do Estado deu, baseada, obviamente, numa decisão judicial em mandado de segurança coletivo que a Associação dos Procuradores impetrou em seu favor. Então, na medida em que há uma decisão judicial, que essa decisão é estendida a todos os servidores, a todos os procuradores, a PGE, através do seu Conselho Superior, se reúne, 13 procuradores determinam à Secretaria de Estado da Administração que aplique, então, aquela paridade remuneratória dos advogados públicos, que são os procuradores do Estado com os procuradores da Assembleia Legislativa do Estado. À medida em que essa ação é feita pelo secretário de Estado da Administração, se insurge, então, um grupo de pessoas entendendo que cabe processo de impeachment contra o governador e vice-governador. E aí nós estamos cometendo um crime, vamos dizer assim, entre aspas, né, contra a advocacia pública, porque um gestor público precisa se basear no seu advogado público, e são essenciais a administração da justiça, a magistratura, o Ministério Público e também a advocacia pública. Então, a insegurança jurídica que isso nos leva é muito grave. Você ter uma interpretação, ter uma decisão judicial, essa decisão judicial ela é adotada no Estado, pode ser no município, pode ser nas outras unidades da Federação, pode ser no governo central, na presidência da República, e você precisa ouvir a Advocacia Geral da União, você precisa ouvir os procuradores do Estado, os procuradores do município, para que você possa tomar uma decisão sensata. Então, além do governador também não ter determinado, porque essa decisão saiu da própria PGE baseada em decisão judicial, isso é rotina. Assim como, por exemplo, um juiz decide que o Estado pague, por exemplo, uma medicação que não está na lista do SUS, que não ainda foi reconhecida nacionalmente, mas que o judiciário determina que ela seja paga, quem faz a interpretação, quem olha o processo judicial, entra com recurso ou não, ou acata a decisão judicial, é a Procuradoria do Estado. Ela orienta a Secretaria da Saúde a tomar determinada medida. Da mesma sorte foi essa questão da paridade remuneratória, se baseia no artigo 196 da Constituição do Estado, que dá, a nossa Constituição dá essa paridade. Não foi julgado ainda inconstitucional esse artigo 96. Portanto, enquanto ele não for julgado inconstitucional, cabe ao Poder Público cumpri-lo. E nós entendemos, então, que não há absolutamente nenhuma justa causa. Temos um parecer do ministro César Peluso, que foi presidente do STF, e que diz que se o governo do Estado não acatasse essa determinação, ou a orientação da Procuradoria do Estado em não reconhecer a paridade, aí sim estaria cometendo um crime de responsabilidade. Portanto, nós temos a discussão jurídica. Se nós temos a discussão jurídica, não cabe o processo de impeachment quando há tese jurídica. A tese jurídica, ela se dirime, então, ela discutida no foro adequado, que é o Poder Judiciário. E no Poder Judiciário nós temos algumas soluções para esse problema. É reconhecer a legalidade dessa paridade, e aí ele continua remunerando, ou é reconhecer a ilegalidade. E reconhecendo a sua ilegalidade, cabe ao Poder Executivo, aí sim, determinar que seja devolvido aos próprios, sustar o pagamento e seja devolvido aos próprios aquilo que foi recolhido indevidamente, né, ou foi pago indevidamente aos procuradores, e essa decisão
for retroativo. Portanto, nós estamos trabalhando de direito em tese, nós estamos trabalhando com situações em que não cabe fragilizar um governo eleito democraticamente, com mais de 71% dos votos da população catarinense, do eleitor catarinense, e dessa tese jurídica fazer um momento, então, não há ato de corrupção no governo, não há nenhum desvio de finalidade, então nós não podemos transformar uma mera discussão jurídica num processo de impeachment do governador e vice-governadora. Por outro lado, dos respiradores também, não há justa causa, o governador do estado não compra, não faz compras, e se faz, está equivocado, né? E aqui foi o caso, nós não temos nenhum ato, essa compra se deu dentro da saúde, nós determinamos que fosse apurado com rigor, inclusive com o chamamento da Polícia Civil de Santa Catarina, para instaurar inquérito policial, para verificar, além da sindicância, da própria Secretaria de Saúde, se há algum envolvimento de atividade criminosa nesse processo de compra. Além disso, determinamos a Procuradoria do Estado que entrasse com uma ação para ressarcimento dos cofres públicos, e desses 33 milhões da compra dos respiradores, nós já conseguimos 14 milhões, já conseguimos bloquear 14 milhões por ação do Executivo, determinação do chefe do Executivo da Procuradoria do Estado, através de uma investigação da Secretaria da Fazenda. Nós colocamos todo o aparato do governo para coibir aquilo que nós imaginamos que ou alguém tentou aplicar realmente um golpe em Santa Catarina, ou alguém fez uma promessa de entrega e que não conseguiu honrar por conta da pandemia, que todos queriam a mesma coisa. O fato é que quem cometeu qualquer que seja o erro deve ser responsabilizado, e não cabe ao governador em si apontar quem é o responsável. Cabe determinar a investigação e, ao final desse processo de investigação, então, nós trazemos à sociedade catarinense o resultado das nossas investigações e a responsabilização devida. Até hoje, o Brasil só teve um caso de um governador que sofreu impeachment. Foi em 1957, em Alagoas. Atualmente, o Brasil vê vários casos de impeachment de governadores. Tem o seu caso, e também no Amazonas, com o governador Wilson Lima, e no Rio de Janeiro, com o Wilson Witzel. Eu queria saber como que o senhor vê esses processos e de que forma o senhor avalia se existe algum tipo de paralelo entre a situação dos governadores do Amazonas e do Rio de Janeiro com a sua situação aí em Santa Catarina. Particularmente, eu não vejo nenhuma semelhança, vejo que são motivações absolutamente distintas, né, em cada caso, e aí não cabe a mim avaliar os casos de impeachment dos outros estados. Mas no que diz respeito a Santa Catarina, a gente percebe a banalização, aqui no nosso caso, a banalização desse instrumento e, ao mesmo tempo, processos engendrados sem justa causa, sem motivo, inclusive até o voto dos parlamentares se justificava dizendo: olha, eu vou votar sim porque o governador não me convidou para tal obra, inauguração de tal obra, eu vou votar sim porque o governador não me convidou para almoçar, eu vou votar sim. Nenhum deles se apegou à justa causa, porque não há. Então, isso significa que é um movimento meramente político, de banalização do processo de impeachment, com envolvimento político equivocado, e mais, com intenção de não tirar o governador, de tirar o governo. Isso que é o mais grave. Nós temos 6, 7 processos de impeachment, aí se escolheu meticulosamente 2 que envolvem a governadora, a vice-governadora e o governador, para se tirar o governo, para se assumir o governo. O que se quer fazer em Santa Catarina aqui é assumir o governo do Estado. E isso tem um processo que a gente conhece, chamado de eleições, que vão acontecer daqui a 2 anos. Esse é o caminho, né? Isso há um inconformismo com o resultado da eleição de um homem que nunca teve inscrição em partido político antes na sua vida, que se inscreveu num partido político, se filiou ao partido meramente para ser tesoureiro do partido, para ajudar um amigo, e se transformou num governador meses depois, num processo de 2, 3 meses aí de envolvimento político, depois de 30 anos de serviço público, que foi o meu caso. Sei que nós temos saído do ar. Inconformismo com o resultado das eleições, um oportunismo de nós tirarmos o governador e a vice-governadora, tirarmos o governo para assumirmos o governo. No meio a uma situação muito grave ainda. O nosso governo está atingindo interesses, está mexendo em interesses muito importantes de grupos tradicionalmente relacionados com o poder público de Santa Catarina. Nós estamos revisando contratos, nós temos aqui uma operação chamada Operação Alcatraz, da Polícia Federal, que ela iniciou com a investigação. Ela nunca conseguiu prosperar aqui em Santa Catarina, apesar das denúncias que havia aqui no nosso estado, e ela foi para a Polícia Federal e lá conseguiu prosperar.
E prosperando lá, o Ministério Público Federal, com um grupo de procuradores da República, deu prosseguimento a essa investigação, que resultou, inclusive, em muitos denunciados, dentre eles o próprio presidente da Assembleia Legislativa. Essa Operação Alcatraz tem o nome por conta de um contrato que era gerenciado dentro do sistema prisional catarinense. Por isso o nome é Alcatraz. E, fazendo referência lá à prisão Alcatraz, enfim, né, a conhecida prisão de alta segurança que depois foi banida. Mas, veja, o que isso tem a ver com o nosso governo? Tudo tem a ver com o nosso governo, porque nós mudamos esses contratos. Este ano, o sistema prisional vai economizar mais de 100 milhões só por conta da mudança do contrato dos terceirizados do sistema prisional. E isso foi ano a ano, mês a mês, isso vinha sendo feito sem nenhuma resistência, e o nosso governo, então, resolveu resistir a todos esses contratos que eram danosos ao erário público, feriam o interesse público de morte. E aí é um diálogo que nós não temos com interessados privados querendo negócio no poder público. Nós temos grandes parceiros da iniciativa privada que vêm prestar serviço público por pregão eletrônico, por livre concorrência, por participação nos leilões públicos, nos pregões públicos, na compra de bens e serviços que deverão ser aqueles os melhores de qualidade, e em preço para o poder público. Ou seja, a vantagem tem que estar para o poder público e o particular tem que ser remunerado pelo serviço efetivamente prestado. Isso não acontecia em Santa Catarina. Nós temos uma série de outros contratos, tem mais um sendo investigado na Operação Alcatraz, agora de telefonia, e nós também mexemos, onde tem a telefonia da polícia, do SAMU, das ambulâncias, da energia elétrica, dos plantões, polícia militar, polícia civil, bombeiros, enfim. Telefonia de voz sobre o IP, nós pagávamos 980 mil reais por mês, nós baixamos para 250. Por isso, o nosso governo ele tem um compromisso com o cidadão catarinense de rever, que é o que nós prometemos na campanha, rever os contratos públicos, fazer a aquisição da melhor forma, dizer para o particular o que o governo tem interesse em comprar, para que ele se prepare e saiba e tenha tempo de fazer a melhor proposta, e não fazemos conchavos, não fazemos aliança com quem quer que seja, com práticas não republicanas. Então, eu penso que a centralidade da rejeição do nosso governo está aí, porque os nossos resultados, eles são muito bons. Uhum. Ontem o senhor teve uma derrota no Supremo Tribunal Federal, né? A ministra Rosa Weber negou um pedido da sua defesa para tentar segurar o processo de impeachment que é mais adiantado, que é esse do caso dos procuradores. Como o senhor avalia essa decisão? O senhor pretende recorrer, porque ainda cabe recurso nesse caso? Cabe, nós pretendemos recorrer, sim. Claro que os ministros têm a sua independência, nós respeitamos a decisão de cada um, porém não acatamos, não aceitamos, e por isso a ideia de promover o recurso. Uhum. Agora uma pergunta um pouco mais particular. Em algum momento o senhor cogitou, nesses surgimentos de vários processos de impeachment, o senhor cogitou a possibilidade de renunciar ao cargo? Alguém já lhe sugeriu essa possibilidade para que o senhor pudesse manter os direitos políticos? Não, essa nunca foi uma opção nossa, nunca pensamos nisso, até porque nós acreditamos no resultado, a gente tem muita convicção de que se aproxima um julgamento técnico, são magistrados que foram selecionados para esse tribunal misto, muito independentes, que é o que se espera de alguém da carreira da magistratura, são todos muito independentes, e como a gente entende que não há conteúdo jurídico, não há justa causa para o impedimento do governador e da vice, nós acreditamos piamente numa solução técnica e numa decisão muito responsável dos nossos desembargadores e também dos parlamentares que ali foram escolhidos para participar desse tribunal misto. O senhor mesmo acabou de falar agora sobre essa questão da participação de desembargadores no processo de análise do seu caso, e o processo de impeachment ele segue regramentos jurídicos, mas em última análise acaba sendo uma decisão política. O senhor foi eleito com 71% dos votos. O senhor acredita que em algum momento cometeu algum tipo de erro na condução política que gerou toda essa rejeição dentro da Assembleia? O que a gente percebe é que na política em Santa Catarina, essa revisão de contratos que nós estamos fazendo, esse corte de relacionamentos até espúrios com o poder público,
pode estar ferindo interesses de grupos políticos também. Então, se isso é cometer um erro em relação ao relacionamento político, eu jamais vou admitir que isso seja um erro. Isso é o que a população espera de um governante íntegro, cortar tudo que está relacionado à prática não republicana. E eu tenho uma dúzia de exemplos para dar para você. Um deles, mais recente também, diz respeito que em 2018, o Estado de Santa Catarina comprou oxigênio, tem muito a ver com pandemia, né, com esses tempos aí do enfrentamento às crises da saúde. Em 2018, nosso governo comprou, o governo anterior, que me antecedeu, comprou oxigênio para uso medicinal por 24 milhões. A mesma quantidade em 2019 eu paguei 12 milhões. Então são contas que você nunca vai conseguir explicar. Eu penso, não há outra explicação da rejeição do nosso trabalho aqui por alguns integrantes de classes políticas, são aqueles que efetivamente os seus interesses não foram atendidos. E aí, quando se fala o governo não conversa, nesses termos realmente o governo não vai conversar, não vai abrir diálogo, porque nós jamais vamos dar preferência a A, B ou C, nós sempre vamos procurar selecionar para o poder público a melhor oferta, aquela que atende o interesse público, e não o interesse de grupos que estão no poder ou que estiveram no poder por longas décadas e que sempre se locupletaram. Então, eu penso que investigações, inclusive, vão avançar, muitas coisas vão ser trazidas à lume, o catarinense ainda vai conhecer o que andou na política catarinense, o que subsistiu na política catarinense por décadas. Nós tivemos agora nossas contas de 2019 aprovadas pelo Tribunal de Contas como por unanimidade e com o menor número de ressalvas da década. Veja, um governo inexperiente, um governador inexperiente, que não tinha prática administrativa, que não tinha experiência política, que só cometeu erros, etc., etc., aprova as suas contas com o menor número de ressalvas da década. Revisa contratos, economiza mais de 400 milhões de reais em um ano. Saiu de um déficit público de dezembro de 2018, nós fechamos as contas do Estado 1 bilhão e 200 milhões de déficit. E nós fechamos em 2019, em dezembro de 2019, com 161 milhões de superávit. Um ano de crise, um ano de dificuldade de arrecadação. Pagamos em 2019 750 milhões da dívida da saúde que eu herdei dos outros governos. Então veja, entrar em pandemia em 2020 no SPC, com a saúde no SPC, imagine, com dívidas na saúde, sem crédito aos fornecedores. Fizemos tudo isso no nosso governo, avançamos na gestão, nós fomos considerados agora essa semana, dia 17 de setembro, a melhor gestão pública do Brasil. Então, quando as pessoas vêm me perguntar sobre erro, eu simplesmente aponto os resultados. A melhor gestão pública do Brasil. Aí você pode falar, mas veja, no relacionamento político. O nosso relacionamento político foi no limite da possibilidade republicana. Além dela, nós não ultrapassamos. E tudo nós fizemos no primeiro ano foi mil maravilhas. Só que quando a demanda por relacionamentos políticos não republicanos ela vem, obviamente que o nosso governo vai rejeitar sempre. Então, me parece que nós estamos tentando fazer em Santa Catarina algo que nunca se tentou fazer no Brasil. Nós somos a melhor gestão do Brasil, estamos sendo considerados a melhor gestão da Covid, menor taxa de letalidade, maior transparência. Somos o Estado que mais entrega serviços digitais ao cidadão contra grandes corporações. Sob protestos, nós entregamos serviços digitais ao cidadão, para você ter uma ideia. Sob protestos até dos despachantes, porque diz respeito ao relacionamento com o Detran. E tantos outros serviços, porque o Estado tem a tradição de criar dificuldade para vender facilidade. Vender facilidade através de corporações, através de tributos, etc. Nós não, nós simplificamos a gestão pública. E isso está chocando os grandes grupos que sempre dominaram esse Estado, também os grupos políticos, grupos econômicos e grupos políticos. O senhor falou agora dessa questão de solicitações não republicanas. Em algum momento isso chegou diretamente ao seu gabinete e o senhor poderia citar algum caso específico ou genérico de como isso aconteceu? Tudo indica que em Santa Catarina há uma organização criminosa que opera tanto no ambiente privado, porque não há público e privado, tem que ter parceria, né? Enquanto no ambiente público. E essa organização criminosa está sendo desvendada sobre um processo que está em segredo de justiça. O que nós percebemos aqui, por isso não posso detalhar, o que nós percebemos aqui é que toda vez que a gente ia revisar um contrato na administração que nós estamos, quase 2 anos, a gente percebia, meu Deus, como isso aqui foi feito?
Por que fizeram desse jeito? Não é possível que esse contrato tenha sido tão prejudicial ao Estado. Por que fizeram dessa maneira? Vamos revê-lo. E isso não é uma nem duas vezes, foram dezenas de exemplos de contratos. Por exemplo, recentemente nós revisamos um dos contratos de serviços terceirizados em que nós aumentamos 50 postos de trabalho, 50 postos a mais de trabalho, e diminui R$22 mil por mês o pagamento que o Estado tem que fazer. Tem um outro contrato nosso de vigilância, de número de câmaras, que nós saímos de 83 câmaras para 263 câmaras de vigilância e o valor diminuiu. Você não consegue explicar isso daí. 24 milhões de oxigênio, a mesma quantidade, 12 milhões, a mesma quantidade. É muito dinheiro num único contrato, retirando um único atravessador, uma única pessoa que compareceu ao poder público. Ou seja, nós suspeitamos efetivamente que esses contratos tenham sido gestados de forma a lesar o interesse público, a lesar os cofres públicos. Como o nosso governo tem confrontado isso aí, naturalmente a gente não deixa as pessoas numa situação de conforto. Voltando a falar um pouco da questão do seu relacionamento com os deputados, dos 6 deputados do PSL, do seu partido, 5 votaram a favor da continuidade do processo de impeachment. Muitos desses deputados consideram o senhor um traidor dos próprios eleitores. Como o senhor responde a essas acusações? Como está o seu relacionamento hoje com os demais integrantes do PSL? Os deputados do PSL, os que votaram pelo segmento, disseram: olha, não estou votando, não estou julgando mérito, estou só dando segmento, né, para que haja uma investigação. Isso, todos eles se justificavam nesse sentido. Por outro lado, nós tínhamos 6 deputados do PSL, 4 radicalizaram nessa questão, se dizendo bolsonaristas, e tanto radicalizaram que, para eles, até pouco tempo, a própria vice-governadora era uma bolsonarista, enfim, se declarou. Nós somos bem recebidos pelos nossos ministros, eles vêm a Santa Catarina como nunca vieram antes, nosso estado tem sido contemplado. E na bancada federal, por exemplo, tem um exemplo muito clássico do que é ser bolsonarista ou não é. O deputado Fábio Choquete, que é do nosso partido, PSL, foi considerado não bolsonarista, né, como um traidor do bolsonarista, por ter ficado no PSL, etc. Mas é um dos parlamentares que mais vota o presidente Bolsonaro, mais do que o próprio filho, né, que é parlamentar também. Então, e é considerado traidor. Então, você veja que nada desse discurso, isso é um discurso falso, é um discurso que cria uma narrativa de antagonismo ao presidente, mas que não se coincide com a situação fática. Nós nunca nos distanciamos, aliás, estamos fazendo exatamente aquilo que nós prometemos fazer. Eu penso que isso é honrar o voto de cidadão. Você fala, o povo se sentiu traído? Absolutamente não, com os nossos resultados. Nós somos a melhor gestão pública do Brasil, o povo jamais pode se sentir traído. Nós estamos fazendo aquilo que o nosso eleitor nos encomendou a fazer. Por isso, o nosso governo tem causado realmente bastante desconforto para grupos políticos. O senhor se considera, então, bolsonarista ainda, por enquanto? Eu me considero um apoiador do presidente. Veja, ser um apoiador do presidente Bolsonaro não significa dizer amém, e sim a todas as atitudes de um governante. Todo mundo tem posições, eu tenho posições pessoais em relação a determinadas ações, o presidente tem as dele. O que faz de nós homens públicos de valor é exatamente estar acima desse juízo pessoal, ideológico, e termos objetivos em comum. Eu acredito que isso nós temos. O presidente tem um objetivo em comum com alguns governadores, eu sou um deles, que é a integridade no Estado, fazer com que o dinheiro efetivamente seja aplicado naquilo que precisa ser, ter um primeiro escalão de governo técnico, acabar de fato com a corrupção, o combate à corrupção. São bandeiras que nós agora somos diferentes na personalidade, no jeito de falar, no jeito de agir no dia a dia. Isso não significa essa subserviência que é pregada, eu acho que ela é muito perversa. Nós precisamos utilizar de inteligência na gestão pública, de criatividade. Se todos fôssemos iguais, o mundo seria muito sem graça, muito estranho, muito cinza. Por isso, eu penso que o valor não pode diferença no estar presente. Veja que o grupo bolsonarista aqui em Santa Catarina me acusou de não ser bolsonarista porque eu recebi as mães pela diversidade, que sofrem violência dos seus filhos homossexuais, porque eu recebi um grupo de assentados aqui em Santa Catarina. A agricultura catarinense é eminentemente 95% agricultura familiar, pequena propriedade, porque eu recebi um grupo de indígenas, porque eu mandei combatentes de incêndio por fogo na Amazônia. Então, veja, nada do que esses que se dizem bolsonaristas
e que inclusive votaram pelo impeachment da própria vice-governadora, ou seja, querem tirar o governo todo, né? Nada do que eles alegam que é ser bolsonarista é verdadeiro, né? Nós trabalhamos, eu sou um governador de todos os catarinenses, branco, negro, vermelho, amarelo, índio. Eu sou um governador de todos os catarinenses, assim como o presidente da República é o presidente de todos os brasileiros. Então, isso está muito claro para nós. Isso não nos deixa pior nem melhor. Na verdade, nós temos que ter esse mundo público, essa responsabilidade de governar para todos. Essa era a proposta, é o que a gente tem que fazer. E como está o seu relacionamento hoje com a vice-governadora? O senhor citou agora essa questão de ela ser um pouco mais bolsonarista, como alguns veem aí no Estado, né? Como que está o seu relacionamento com ela? Vocês têm trabalhado juntos, principalmente agora com essa questão do impeachment? Como é que está isso hoje? A agenda de um governador é uma agenda muito intensa, né? Então, se eu disser que a gente trabalha juntos, não corresponderia à verdade, porque eu tenho a minha agenda, ela tem a agenda dela de vice-governadora. Você sabe que a responsabilidade na gestão, de fato, é do governador, né? Mas óbvio que esse movimento todo nos aproximou, porque a gente percebeu que há um grupo que se diz bolsonarista em Santa Catarina e que é um falso grupo bolsonarista, porque na verdade está visando seus próprios interesses. E quando você não corresponde aos seus próprios interesses, indicação de cargos, como alguns pediram, outro tipo de vantagem, eles se voltam contra você. Tanto que esse mesmo grupo que se diz bolsonarista aqui em Santa Catarina se desentendeu com um grupo bolsonarista lá em Brasília, inclusive do próprio Aliança, e foram expulsos desse grupo. Você veja, são pessoas que você não consegue ter um diálogo razoável. Então, talvez no dia de hoje, as pessoas que estão no âmbito federal, do PSL do federal, do Aliança Federal, conseguem ter uma visão razoável do que nós passamos aqui em Santa Catarina para administrar esse relacionamento com esses extremistas, uma vez que eles não conseguem se relacionar hoje no âmbito federal, com esse grande grupo de parlamentares, de apoiadores do Aliança, enfim, ou até mesmo de deputados do PSL que defendem o presidente Bolsonaro, mas que não conseguem um diálogo razoável com esse grupo de parlamentares e apoiadores. Eu entendo que são falsos apoiadores, porque eles não levantam uma bandeira de construção, eles levantam uma bandeira de destruição de todos os objetivos, e não é o que nós fazemos aqui no governo. Caso o senhor venha a ser afastado do cargo e sofrer o impeachment, que imagem o senhor acha que a sua administração vai deixar para os catarinenses? Como esse governo será lembrado? Eu penso que o governo ele é julgado, deve ser julgado pelo voto popular. Por isso eu acredito que a imagem do nosso governo ela vai se refletir nas urnas, nas próximas eleições, em 2022, quando, de novo, o catarinense pode escolher, né, seja uma sucessão deste governo, seja um grupo de coalizão neste governo, ou um antagonismo neste governo. Essa é a avaliação que os catarinenses vão fazer. No dia a dia, eu costumo dizer que governar é trabalhar para diminuir o sofrimento das pessoas. As pessoas vão perceber que a sua vida vai melhorando, que os serviços públicos estão melhorando, como já perceberam, que as obras de infraestrutura vão avançando, e aí sim elas vão julgar este governo. Não deve ser julgado, a vontade popular não deve ser julgada por 40 parlamentares. Vamos voltar um pouquinho a 2018. O senhor me falou agora que entrou no PSL apenas para ser tesoureiro do partido, não tinha intenção primária de concorrer, muito menos de ser governador. E aí você entra num partido pequeno, aí vence vários nomes tradicionais da política catarinense, o ex-deputado Mauro Mariani, o ex-deputado Gelson Merizio. No dia seguinte à eleição, como o senhor imaginou que seria ser o chefe do Executivo de Santa Catarina? Bom, nós sabíamos da importância do compromisso que era, uma vez eleito governador de Santa Catarina, sabíamos que eram grupos tradicionais da política catarinense, mas também, obviamente, que a eleição nos trouxe, eu, como servidor público já há 30 anos do Estado, conheço a máquina pública estadual, sabia das suas dificuldades e já vim para o governo com o propósito de fazer o possível e o impossível para resolvê-las, essas dificuldades todas, inclusive honrando muitos servidores de carreira e economizando dinheiro público com isso, inclusive. Então, nós temos hoje uma boa parte dos nosso primeiro escalão de governo com servidores de carreira, na administração prisional, na fazenda, na própria Secretaria de Infraestrutura, na Secretaria de Administração, até tempo, enfim,
uma série de estruturas de governo, nas empresas públicas, servidores de carreira, Badesc, enfim, nós aproveitamos aquele servidor que já era assalariado e ele passa a responder por aquela empresa pública, como a Casan, que é uma engenheiro de carreira, enfim, as empresas públicas, EPAG, SIDASC, que trabalham na área da agricultura, uma série de estruturas de governo que nós honramos com os servidores públicos. Eu entendia do valor do servidor público, eu levei o serviço público a sério durante 30 anos e passei a executar exatamente isso. Então, para mim, é só o fato de ser governador que é realmente um cargo de muita relevância, né, e isso nos traz um compromisso maior. Mas a minha percepção do serviço público como um todo, que é o que presta um governador, é fazer gestão do Estado, né? O governador não é para sair passeando, ele pode até andar por aí, pode estar com as pessoas, mas ele é para ser um gestor. É isso que as pessoas cobravam da gente, enquanto gestores públicos. E quando eu assumi o governo, eu assumi com essa percepção e com essa vontade, focar na gestão. O nosso governo hoje, ele trabalha com indicadores de avaliação, cada estrutura de governo, secretário de Estado, tem indicadores de avaliação a atingir, a vencer, e volta e meia a gente levanta essa régua, a gente refaz os nossos indicadores, e por isso que o governo teve resultados, tem resultados e está sendo considerado a melhor gestão pública do Brasil. Isso é um fato muito relevante, as pessoas têm uma métrica adequada para medir isso, para verificar os serviços públicos, como eles são entregues. Eu penso que isso do nosso governo tem que ser destacado realmente, que é o resultado da nossa entrega em tão pouco tempo de governo e com, como diziam muitos, com pouca experiência política e pouca experiência administrativa. A política a gente até aceita, não como integrante da cidade na política, mas sim dessa velha, né, da velha prática da política. Essa experiência nós nem queremos ter. Por outro lado, na gestão, a gente tem muita experiência administrativa e o time que nós trouxemos para trabalhar conosco também tem muita responsabilidade e muita experiência em gestão. Que conselho que o hoje governador Carlos Moisés, depois de quase 2 anos de mandato, daria para o candidato recém-eleito Carlos Moisés de 2018? Eu não sei se daria um conselho a mim mesmo, mas a gente faz uma avaliação, né, do que pode ter sido muito bom, do que pode não ter funcionado muito bem. Eu acredito que tudo que a gente fez na máquina pública e na gestão nós repetiríamos, a forma de nomear os nossos secretários, ouvindo 2, 3, 4 horas seguidas, fazendo entrevistas, não recebendo indicações políticas, tudo isso fez da gestão uma gestão a melhor do Brasil, por conta disso. Talvez nosso relacionamento com a comunicação poderia ter sido um pouquinho mais azeitado desde o início, um pouco mais próximo, mas nada que a gente não possa estar corrigindo no dia a dia, se comunicando um pouco mais. Mas há que se entender o seguinte, veja como foi atípico o nosso governo. Isso é extremamente relevante na minha avaliação, que eu vou colocar agora. Primeiro ano, gestão, olhar para dentro, né, 2019. Alguém que nunca foi político, nunca foi governador, não tinha time, precisa construir o seu time, fazer o seu time e apresentar um bom resultado no primeiro ano de governo, sob muitas suspeitas, olhares suspeitos, vai atrasar o salário, vai quebrar o Estado, etc. Fizemos tudo ao contrário. Tivemos resultados superavitários, pagamos salário em dia. Segundo ano de governo, bom, esse é o ano do relacionamento. Vamos às ruas, vamos rodar o Estado, vamos entregar muitas obras, aí vem a pandemia, né? E com a pandemia, os aproveitadores de plantão com seus processos de impeachment. É isso que nos traz aqui hoje até para essa discussão. Então, é muito difícil olhar, né, e dizer, vou dar um conselho, a vida tem que ser vivida, as experiências têm que ser sofridas, e quando você passa por uma experiência, você amadurece também, obviamente, mas ao mesmo tempo eu tenho uma convicção muito íntima de que tudo que nós vivemos deveria ter sido vivido, porque isso também trouxe muita luz a muitas coisas, né? Hoje nós sabemos que bom que nós não nos relacionamos com as velhas práticas da política catarinense, que bom que o nosso governo está limpo, está fora desse jogo sujo, nós não replicamos contratos malversados, que nós não demos continuidade a situações que não eram vantajosas para o poder público e para as pessoas, o cidadão. Ou seja, não dá para viver isso novamente e fazer as coisas errado. Então nós acreditamos que nós chegamos aonde chegamos porque devíamos ter trilhado esse caminho que nós trilhamos. Governador, gostaria de agradecer pela sua atenção e pelo seu tempo, muito obrigado, e pedir a todos que estão nos assistindo que assinem o nosso canal e recebam diariamente todos os nossos vídeos aqui do Poder 360. Muito obrigado. Um grande abraço a todos aí, a gente está sempre à disposição para boas conversas. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Até mais, governador.